No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre A Débil Mental, que é um romance da Ariana Harvix, publicado originalmente em 2014 e em 2020 aqui no Brasil pela editora Instante. Este livro faz parte da minha meta literária deste ano. Caso você não tenha visto quais são os outros livros que compõem a meta, eu vou deixar lá embaixo o link para o vídeo, onde eu falo um pouquinho sobre isto. A Débil Mental é o segundo romance que compõe uma espécie de trilogia involuntária aqui da Ariana Harvix, que é composta então por livros que, de uma maneira ou de outra, exploram as relações entre membros de famílias disfuncionais, de modo a refletir principalmente sobre questões ligadas a uma maternidade não idealizada e, com isso, esses livros acabam desnaturalizando as convenções sociais sobre, por exemplo, o que é ser mãe. Graças a isso, as narrativas aqui da Ariana Harvix se tornam perturbadoras, densas, vertiginosas, coléricas e principalmente viscerais ao representarem cada uma a seu modo e sem cerimônias como são as subjetividades que ou dessas mulheres que ou estão em colapso ou estão ali na iminência de um verdadeiro desastre, de modo que o estilo de escrita adotado pela autora parece funcionar como uma projeção do inconsciente dessas personagens, o que torna essas narrativas experimentais e pautadas pela ruptura e pelo excesso. Então, como os romances estão sempre em primeira pessoa, pelo menos é o caso aqui desse segundo e também do primeiro livro dessa trilogia involuntária, mas enfim, como são narrativas em primeira pessoa, essas narradoras aqui, elas sempre são muito verborrágicas. Parece que o próprio texto é meio febril e delirante, graças principalmente ao uso do fluxo de consciência como recurso estilístico. E isso tudo leva o leitor a tatear o tempo todo ao longo da leitura, porque de início, sobretudo, tudo que a gente vê são as sombras, digamos, dessas personagens, e isso é algo bastante interessante para a gente pensar o modo como a gente entra em contato com essas narrativas aqui, porque são narrativas que exigem que a gente saia de uma posição completamente passiva, digamos, então são leituras um pouco incômodas. Essa desarticulação da linguagem acaba fazendo com que essas personagens se distanciem de qualquer tipo de verniz civilizatório, digamos. Tanto que, no caso aqui deste romance em específico, mãe e filha parecem dois animais selvagens ali e indomesticáveis. Por isso, sobressai sempre o lado instintivo e primitivo das relações familiares, graças a temas ligados, por exemplo, a parafilias, a violência, a abuso e, neste caso aqui, até mesmo a uma relação incestuosa entre mãe e filha que sempre é sugerida. E esse estilo não domesticado adotado pela autora torna a própria experiência de leitura violenta e desconfortável. E essa violência está presente desde o título destes livros, né? Esse daqui, no caso, é A Débil Mental, mas se a gente pensa no primeiro romance dessa trilogia, ele tem um título bastante sugestivo de Morra Amor. Né? Então, essa violência da leitura e essa violência temática já está anunciada desde os títulos desses dois romances. E pensando ainda nas edições aqui brasileiras, isso é uma coisa que eu comentei ao falar aqui um pouquinho sobre Morra Amor. Caso você não tenha visto o vídeo, o link vai ser lá embaixo. Mas enfim, ao tratar deste romance aqui, eu mencionei esse detalhe da capa com os olhos das pessoas rasurados, e isso se repete aqui também na capa de A Débil Mental. Então veja, desde essas capas, esse tema da rasura da identidade das personagens já aparece de maneira bastante explícita ao leitor. Então essa escolha editorial aqui me pareceu bastante
acertada, digamos. Mas enfim, voltando a essa questão da linguagem do texto, que foi uma coisa que me chamou bastante atenção ao ler o Mohammed e voltou a chamar a minha atenção aqui com essa leitura de A Débil Mental, digamos, essa violência do estilo e o uso do presente de maneira reiterada acabam dando sempre a sensação de excesso a essas leituras. Então, mesmo que pouca coisa aconteça de fato no presente, principalmente aqui A Débil Mental é um romance que tem muitos recuos temporais, então mesmo que pouca coisa aconteça de fato no presente, ainda assim a gente tem a impressão de que existe um excesso de informações sendo postas ali, porque o estilo da autora nos mantém conscientes sobre essa manipulação linguística que está sendo feita conforme a narrativa avança. É como se essa linguagem fosse um pouco performática, porque como tudo aqui está no presente do indicativo, que a autora usa para aproximar o presente e o passado, a ênfase sempre vai recair sobre aquilo que está sendo feito no momento da leitura. Então, o tempo narrado e o tempo vivido por essas personagens coincide. Então, não existe diferença temporal entre fazer e contar aquilo que foi feito aqui nesses romances, principalmente neste A Débil Mental. E esse caráter de uma linguagem performática se acentua quando a gente pensa que esse texto beira o monólogo em alguns momentos, mas ainda assim um monólogo tão excessivo que acaba abarcando outras vozes de modo a confundir as falas dessas personagens. Então veja, essa desordem da linguagem, que é uma linguagem desarticulada e violenta, essa desordem se adequa muito bem à matéria narrativa, porque uma linguagem mais comportada, uma linguagem mais domesticada, digamos, não daria conta de transmitir do mesmo modo, de transmitir também toda a desordem interna dessas personagens, bem como a projeção dessa mesma desordem, que é algo que vai ser bastante recorrente aqui. E durante a minha leitura de A Débil Mental, eu me lembrei bastante aqui de Distância de Resgate, que é um romance da Samantha Schweblin, sobre o qual também já fiz vídeo por aqui. O link vai estar lá embaixo. Porque em ambos os romances, a maternidade sempre vai estabelecer uma ligação quase umbilical entre as personagens, tanto que aqui no caso de A Débil Mental, elas chegam a dormir na mesma cama e elas têm alguns sonhos que beiram mesmo ali o erótico em alguns momentos. Mas essa relação quase umbilical entre as personagens é ao mesmo tempo segura, porque elas se protegem mutuamente, mas é também uma relação muito claustrofóbica, na medida em que essa relação anula as individualidades da mãe e da filha, neste caso aqui, ou da mãe e do filho, no caso aqui do romance da Samantha Schweblin. Então fica aqui essa sugestão de leitura complementar, digamos. Então, por isso tudo, o que a Ariana Harvix faz aqui neste seu segundo romance é rasurar a imagem da mãe, que é algo que ela já havia começado a fazer também no primeiro romance, lá em Mohammed. Então, a autora ela vai rasurar essa imagem da mãe como um sinônimo da castidade, como um sinônimo de uma pureza imaculada, ou coisa do tipo, como se o corpo materno fosse destituído de qualquer tipo de desejo. O que a autora faz aqui é acabar indo na contramão de toda essa imagética que a gente tem do que é a maternidade. E essa rasura desses arquétipos, digamos, leva à aproximação entre a maternidade e a expressão do desejo, de modo a desestabilizar e a deslocar uma identidade materna que se pretenda universal. Ou seja, essa mãe aqui ela é bastante desviante quando a gente pensa
nessa imagem que nós temos do que é ser uma mãe. Então, a personagem aqui não apenas deseja, indo na contramão dessa pureza imaculada associada à maternidade, ela não apenas deseja, como ela também vê tudo a partir desse desejo de maneira quase obsessiva. E aí surge um embate muito forte, já que a filha também expressa aqui os seus desejos, só que como as duas estão ligadas por esse cordão umbilical da maternidade, o desejo de uma acaba interferindo no desejo da outra, e foi por isso que agora há pouco eu falei que essa relação entre as duas parece anular a identidade, a individualidade dessas duas personagens. Então, por mais que ser mãe seja só mais um detalhe na vida de uma dessas mulheres aqui, é a partir dessa condição que as relações dela vão se determinar com a outra personagem. E essa rasura na maternidade faz com que tudo seja orientado e tudo seja justificado pelo instinto e pelo prazer que move essas personagens, fazendo com que as duas sejam cúmplices nesse processo de destruição mútua e de fugir de qualquer tipo de controle externo. E a última cena do romance é bastante ilustrativa quanto a essa fuga das personagens de qualquer tipo de interferência externa a essa relação que foi se estabelecendo entre elas. E existe aqui no romance uma inversão em relação amor-amor. Por quê? No primeiro livro, era a mãe falando do filho. Já neste segundo, quem narra é a filha, que é uma mulher ali dos seus 30 anos, mais ou menos, que mora com a mãe em um vilarejo que fica longe de tudo. E daí na página 20, a gente tem mais ou menos uma ideia das consequências desse isolamento que afeta a vida dessas duas mulheres. A narradora diz o seguinte, eu vou ler aqui trechos que eu fui destacando. Eu me divorcio cerebralmente de tudo. Estou totalmente desacostumada à sociedade. Tempo demais passando a manhã feito uma cabra velha, os dentes fedendo, o corpo rançoso, a pele cheirando a cebola frita, a bactérias, a nódulos mal curados. Um cachorro que amarraram vezes demais e que agora vê um bebê e rosna. Então veja que aqui nós temos uma imagem bastante gráfica mesmo dos efeitos desse isolamento, os efeitos não apenas psicológicos, mas também os efeitos físicos, porque parece que essas mulheres estão mesmo ali se degradando devido a esse isolamento. E como elas estão isoladas, tudo aquilo que é reprimido socialmente acaba vindo à tona na relação entre as duas, enquanto elas se tornam muito dependentes uma da outra, de modo que elas se cuidam mutuamente, ainda que esse cuidado não exclua a tensão crescente que vai aparecendo entre as duas. Ou seja, essa daqui é uma relação completamente ambígua e que beira mesmo o descontrole em vários momentos, e isso tudo se acentua graças a esse isolamento das duas. Mas ao mesmo tempo em que a narradora tem consciência dos malefícios desse isolamento, ela parece ver nisso tudo algo positivo, porque, por exemplo, existe aqui um determinado trecho em que ela diz que desde a infância ela era diferente daquelas outras crianças da escola que já pareciam ter morrido enquanto tiravam a foto de registro. Então essa cena me chamou bastante atenção, porque demonstra muito bem essa preferência pelo isolamento por parte da narradora. E outra coisa que me chamou a atenção ao longo da leitura é que tanto neste livro quanto em Morra Amor, existe aqui um modo muito interessante como a autora constrói e como ela explora o espaço ligado à natureza, não a partir de uma representação bucólica como acontece geralmente. A natureza nesses livros, ela sempre vai aparecer como um espaço ameaçador, um espaço
que isola ainda mais as personagens, que garante que o isolamento delas seja não apenas social, mas também psicológico. Um espaço que parece esconder sempre alguma coisa graças à vida dos animais que vivem ali naquela região. Por isso tudo, por mais que seja a natureza que provenha o sustento dessas duas mulheres, elas se alimentam muito daquilo que elas conseguem encontrar naquela região, ainda assim elas não estão completamente em harmonia com aquele espaço. E isso faz bastante sentido se a gente pensa que a natureza sempre foi associada ao feminino. Então, se aqui nós temos uma rasura da imagem tradicional do feminino, então a natureza não vai aparecer aqui como a mãe natureza. A natureza vai ser sempre o espaço da violência, o espaço do selvagem, o espaço do inquietante e etc. E daí, a partir dessas reflexões, eu me lembrei bastante aqui de romances como A Cachorra, da Pilar Quintana, sobre o qual nós também conversamos aqui recentemente, e me lembrei bastante aqui de Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, ou algo do tipo, que é outro livro para o qual também já fiz vídeo por aqui. Todos esses links vão estar lá embaixo, evidentemente, no box de descrição deste vídeo. Então sugiro que você veja, porque a partir desses outros links, eu acho que essa discussão e, consequentemente, a leitura que eu proponho aqui do livro acaba, enfim, esses dois elementos acabam se ampliando graças a essas relações com essas outras narrativas. E ainda sobre a relação entre essas personagens aqui de A Débil Mental e esse espaço da natureza, existe um processo de animalização reiterado ao longo de toda a narrativa. E em determinado trecho, a narradora diz que ela foi gestada como uma planta carnívora. Então veja, por mais que essas personagens não estejam em harmonia com a natureza, ainda assim elas se veem como fazendo parte daquele espaço que é um espaço à margem da civilização, que sempre vai aparecer aqui como sinônimo do masculino, e os polos que separam o civilizado do incivilizado, do não civilizado, enfim, eles acabam se invertendo, de modo que não é porque algo é civilizado que algo é necessariamente positivo, né? Então é muito interessante observar todas essas rasuras que a autora vai promovendo aqui ao longo da narrativa. Então, esse espaço indomesticado da natureza faz aflorar o lado mais distante da civilização dessas personagens, de modo que a dinâmica e o vínculo que se estabelecem ali entre essas duas mulheres são bastante angustiantes de a gente ir acompanhando, principalmente porque esse vínculo só se interrompe com a presença dos diferentes homens com quem elas se relacionam, ainda que esses homens tenham aqui uma presença muito mais discursiva do que física. E, inclusive, essa presença ausente inscreve nessa relação familiar aqui uma espécie de falta, na medida em que a gente vai tentando entender, por exemplo, quem é o pai dessa filha, isso é uma coisa muito importante, quem são esses homens com quem elas se relacionam e qual é o tipo de relacionamento que existe entre essas duas personagens. E como eu disse, esse relacionamento ele tem várias características que aproximam ali de uma noção meio incestuosa da relação entre elas. Mas enfim, esses homens que aparecem aqui, eles são sempre mencionados quando elas vão, por exemplo, a bares ou a encontros meio furtivos durante os momentos em que elas saem desse espaço isolado na natureza onde elas moram. Ou seja, o espaço urbano, então, é marcado por essa presença masculina, e tanto um quanto o outro, ou seja, tanto a cidade quanto esses homens, tem como principal característica a impermanência. E essa impermanência se acentua ainda mais por conta da construção temporal deste romance, porque às vezes em um mesmo parágrafo você tem a narradora se lembrando
de um trauma do passado, fazendo uma reflexão sobre o presente e ainda começando uma especulação sobre o futuro. E quando eu digo que o passado da narradora foi traumático, eu me refiro não apenas a essa ausência da figura paterna, mas também a consciência que essa filha desenvolve desde muito cedo sobre esse desejo, sobre esses desejos da mãe, que sempre vai ali se intrometer, a mãe sempre vai se intrometer bastante na vida da filha de maneira cada vez mais invasiva, digamos, por querer que essa filha amadureça rápido e assim se torne uma espécie de parceira nessas aventuras que ela tem pela vida. Tanto é assim que a mãe passa a reconhecer a filha como mulher depois de presenciar, digamos, essa descoberta que a filha faz do próprio corpo. E daí você vai ter que ler o romance para poder entender exatamente a que eu estou me referindo. Mas enfim, então veja, esse trauma, né, que vem desde lá da infância da narradora, é mais um elemento que contribui para a fratura da linguagem que essa narradora apresenta aqui. Basta pensar, por exemplo, pensando nessa relação entre trauma e linguagem, basta pensar nos casos em que uma pessoa traumatizada não consegue falar sobre o evento traumático. Só que aqui, essa narradora está fora de si, que foi uma expressão que eu mencionei ao me referir à narradora lá de Morro Amor. Mas enfim, essa narradora aqui também está fora de si e por isso ela vai justapondo passado e presente, tornando tudo muito sugestivo, principalmente no que se refere ao tal incesto, tanto com o pai quanto com a mãe. E daí, novamente, você vai ter que ler para poder entender como se articula esse discurso que é bastante sugestivo. Mas o fato é que essa linguagem fraturada, essa linguagem doente, traduz muito bem a fratura de uma relação que é pouco saudável entre essas duas personagens. Por isso tudo, a convivência entre elas é bastante problemática. Então você percebe que as duas estão sempre se enlouquecendo mutuamente, porque as relações entre elas são pautadas pela negligência, pelo desejo de uma que interfere no desejo da outra, pela repulsa da filha pela mãe, pelo álcool, e inclusive o ritmo meio embriagado do texto também tem um pouco de relação com o álcool aqui na narrativa, mas a principal coisa que atravessa as vontades, que atravessa as interações e que atravessa a convivência entre essas duas mulheres é a violência. E talvez por essa violência é bastante curioso notar como as descrições que a filha faz da mãe sempre beiram o grotesco, sempre beiram ali a animalização em vários momentos. E esse detalhe, juntamente com a escatologia de outros trechos da narrativa, acabam enfatizando uma violência que se dirige inclusive contra quem lê, porque esses trechos escatológicos são trechos que geram certo incômodo. E por sinal, essa violência aqui, por vezes, eu achei até um pouco gratuita quando a gente compara, por exemplo, com a violência presente lá em Morro Amor. Me parece que naquele primeiro livro, essa questão da violência se coloca de maneira um pouco mais interessante. Mas isso me faz pensar que existe uma gradação do incômodo ligando os livros dessa trilogia involuntária que vai então desfazendo aquela imagem da família feliz. Então, o primeiro livro gerava certo incômodo e daí como você conseguiu superá-lo, o segundo ele oferece uma dose extra. Então, imagino como não deva ser lá o terceiro livro dessa trilogia, mas enfim, como aquela violência entre as duas personagens é algo cotidiano, como essa visão grotesca da filha parece ser ali uma regra, não existe um contraponto. E daí é que vem todo o desconforto da leitura. Só que
Ao mesmo tempo, existem vários momentos aqui em que as duas são quase o duplo uma da outra. Por mais que a filha enxergue a mãe de maneira grotesca, animalizada, ainda assim existem momentos que aproximam as duas personagens, e isso é reforçado pelos diálogos que são escritos aqui pela Ariana sem qualquer tipo de marcação, de modo que existem momentos em que essas vozes das duas mulheres se confundem e a gente não sabe muito bem quem está narrando de fato. Por exemplo, tem um trecho aqui em que do nada a mãe diz que deu à luz a narradora, mas que poderia ter acontecido o contrário. Só que até esse momento não estava muito claro quem estava falando. Daí, quando a mãe sugere essa inversão, ela acaba demonstrando essas posições intercambiáveis entre as duas. O fato, então, é que a vida dessas personagens poderia seguir muito bem nessa relativa tranquilidade, não fosse um pequeno detalhe. A filha começa a se envolver com um homem que já é casado, e a esposa desse homem é o total oposto da narradora, já que, como diz o homem em determinado momento, ao contrário da amante, a esposa tinha nascido com cara de mãe, por mais que ao mesmo tempo esse mesmo homem diga que não sente mais nada por ela. Ou seja, a narradora, ela não pode ocupar esse espaço maternal, porque ela não tem cara de mãe desde que nasceu. E para piorar um pouquinho mais as coisas, essa narradora vai ficando cada vez mais obcecada e cada vez mais dependente deste homem que, como todos os outros que aparecem no livro, fica sempre em uma posição meio, digamos, ambivalente entre a presença e a ausência. E talvez seja por isso que essa narradora comece ali a perder a sanidade, por conta dessa falta que ela sente, por conta dessa obsessão, por conta da violência, por conta da presença sufocante da mãe e etc. E por sinal, antes que eu me esqueça, os únicos momentos em que a narradora parece ali assumir as rédeas do próprio desejo, fugindo ali da influência controladora da mãe, ou então da influência controladora do amante, são aqueles momentos em que existe aqui uma discussão sobre a masturbação dessa narradora. E são momentos bastante recorrentes, diga-se de passagem. Então veja aqui esse dado, ele aparece sempre como essa possibilidade de fuga dessa mulher, dessas outras relações que ela estabelece ao longo da narrativa. E como a mãe é a voz da experiência aqui, ela percebe que essa relação entre a filha e esse amante não vai ser um bom negócio, porque a qualquer momento ela sabe que a filha pode deixar tudo para trás para poder fugir com esse homem. Ou seja, não é nem que a mãe se preocupe de fato com a filha, ela está preocupada com a segurança da relação que se estabeleceu entre as duas. Então qualquer tipo de cuidado, qualquer tipo de afeto, qualquer tipo de precaução que aparece aqui, na verdade é mero simulacro. Só que o curioso é que a própria narradora, ela censura a mãe por ter sido usada durante toda a vida, sem perceber que ela própria, ou seja, a narradora, também está sendo usada por esse homem que não vai largar a família, que só marca encontro com ela em lugares isolados e que só liga para ela muito de vez em quando. Então, a presença deste amante da narradora desloca as posições ocupadas por essas personagens, de modo que elas deixam de ser apenas a mãe e a filha e passam a ser também duas mulheres que são solidárias entre si, principalmente no final do romance, quando as duas resolvem tomar uma providência em relação a este amante, ainda que, apesar dessa solidariedade mútua, elas permaneçam em uma disputa constante. E se essa relação entre mãe e filha já não existe 100% do tempo, talvez isso explique um pouco do início desse romance, porque o romance ele começa da seguinte maneira: não venho de lugar algum. O mundo é uma caverna, um coração de pedra que esmaga, uma vertigem plana. O mundo é uma lua cortada a chibatadas negras, flechadas e tiros de escopeta.
Eu poderia ter nascido com os olhos brancos como este bosque de pinheiros lisos, e no entanto sou acordada pelas cinzas de um vulcão sobre os trevos no jardim. Então veja que a narradora ela já abre o romance negando este lugar de origem, ao dizer que não veio de lugar algum, só que o curioso é que ao mesmo tempo, em todo momento, esse lugar de origem se impõe à narradora graças à presença da mãe. Ou seja, as personagens elas estão em um não lugar simbólico, em um não lugar afetivo, por conta dessas relações entre elas, em um não lugar geográfico, por conta desse espaço que elas ocupam próximo da natureza. E isso me faz lembrar que a narradora do romance anterior era uma mulher estrangeira, então essa ideia do não lugar já estava presente também naquela outra narrativa de Morramor. E nesse não lugar aqui, o absurdo de algumas passagens, de algumas situações vividas por essas mulheres, deixa tudo ainda mais tenso entre as duas, enquanto o leitor vai sendo tragado por esse pântano que as duas representam e que mistura memória, delírio, realidade, as projeções dessa narradora e por aí vai. Porém, apesar de toda essa tensão e mesmo apesar da destruição que acontece nos últimos capítulos do romance, apesar disso tudo, as duas continuam sempre juntas. E quando eu me refiro à destruição, uma destruição física mesmo, só que aí você vai ter que ler o romance. Enfim, é um livro muito curto, ele tem 92 páginas, mas ainda assim ele é um livro que ele demanda certo esforço por conta desse incômodo constante na relação entre as duas personagens. Então fica aqui a minha recomendação, ainda que eu reconheça que nem todo mundo vai gostar desse tipo de narrativa, não apenas por conta desse incômodo, mas também por conta do estilo da Ariana, que é um estilo bastante, digamos, experimental, e daí pode ser que isso incomode algumas pessoas, e eu acho que talvez seja interessante você ler este livro depois de ter lido aqui o Morramor, para poder estabelecer esses pontos de contato entre eles, e daí depois que você lê os dois, eu acho que seria interessante você também enveredar por essas outras narrativas que eu fui mencionando ao longo deste vídeo, certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar aqui o livro, daí comprando pelo link você ajuda e aquela coisa toda. É isso e um amplexo.